O hardware do Super Nintendo, projetado no final dos anos 1980, no Japão, era um sistema primariamente destinado à geração de sprites na tela, em 2 dimensões. Naquela época, máquinas 3D eram caras e experimentais, ainda não disponíveis ao público no formato de videogames domésticos. Em 1989, a Argonaut Games deu início a um projeto para desenvolver um chip especial capaz de aprimorar as capacidades gráficas e computacionais do Nintendo 8 bits. De acordo com seu fundador, G-San, a Argonaut pretendia lançar esse hardware especial, juntamente com uma versão para o NES, do simulador de voo em primeira pessoa Star Glider, desenvolvido para os computadores pessoais alguns anos antes. Ele mostrou o protótipo à Nintendo em 1990, e o projeto impressionou alguns da parte japonesa. Então, G sugeriu que a Argonaut desenvolvesse algum jogo com esse chip especial para o novo sistema que a Big N lançaria em breve, o Super Famicom. Anos depois, G comentaria em uma entrevista: Eu disse a eles que isso é o melhor possível, a menos que eles nos deixem projetar algum hardware para tornar o Super Famicom melhor no 3D. Surpreendentemente, embora eu nunca tivesse feito nenhum hardware antes, eles disseram sim e me deram $1 milhão em dinheiro para fazer isso acontecer. O hardware do NES já estava defasado no final dos anos 1980, e não poderia competir com sistemas mais recentes, como o Sega Genesis e o TurboGrafx 16. Pouco depois da Consumer Electronics Show de 1990, realizada em Chicago, Illinois, a Argonaut portou a versão de Nintendinho de Star Glider para o Super Famicom, um processo que levou cerca de uma semana, de acordo com San. A Argonaut então contratou uma equipe de designers de chips especializados de Cambridge, para fazer o primeiro acelerador gráfico 3D e um dos primeiros microprocessadores RISC. A equipe de design do chip foi composta pelos engenheiros Ben Cheese, Rob McCauley e James Rekiuyo. Todo o mercado de aceleração 3D que a NVIDIA e a ATI agora dominam, o Argonaut chegou primeiro, expressa Geis, e temos as patentes para provar isso. O protótipo mal documentado do Super Famicom teve que passar por engenharia reversa pela equipe para integrar o chip ao hardware de 16 bits o máximo possível, em um esforço para melhorar o desempenho de todo o sistema. Eles conseguiram, mas tiveram que se contentar em montar a unidade especial no cartucho e não no console. Isso se mostrou vantajoso, pois aumentaria apenas o custo do jogo e não do console. O resultado de todo esse trabalho foi o chip Mathematical Argonaut Rotation e Input Output, ou MARIO, um backronym ou acrônimo. Posteriormente o chip foi renomeado como Super FX pela Nintendo. Mas não era apenas um chip gráfico. Era um microprocessador construído para rodar software gráfico, mas também fazia outras coisas, como matemática rápida. O chip Super FX é um processador RISC de 16 bits destinado ao 3D. Ele funciona como um acelerador gráfico, que modela e renderiza polígonos, sprites e efeitos 2D avançados, para um buffer de quadros na RAM, que ele usa para posteriormente enviar para a arquitetura principal do Super NES para ser exibido na tela de jogo. O chip tem uma variedade de efeitos à sua disposição, como objetos que podem ser girados em 3D, dimensionamento e alongamento de sprites em fundos 3D, camadas de paralaxe em 2D, auxiliando o Super NES em efeitos avançados. Mapeamento básico de textura para modelos poligonais durante a renderização. Na segunda versão do chip Super FX, o acesso à ROM e à RAM foi aprimorado por meio de um design melhorado e pelo fato de que mais pinos foram adicionados à placa do cartucho.
Essa versão ficou conhecida como Super FX GSU Graphics Support Unit, que ao contrário da primeira versão do chip Super FX, é capaz de atingir 21 MHz. Todas as versões do chip Super FX são funcionalmente compatíveis em termos de seu conjunto de instruções. A Argonaut também co-desenvolveu o jogo 3D de tiro espacial Star Fox, juntamente com a Nintendo, com o objetivo de demonstrar os recursos adicionais de renderização de polígonos que o chip proporcionaria no Super NES. Star Fox usa o chip para renderizar centenas de polígonos 3D simultâneos. O jogo usa também bitmaps 2D em escala, para os lasers, asteroides e outros obstáculos na tela, mas outros objetos, como navios e robôs, são renderizados com polígonos 3D. Super Mario World 2, Yoshi's Island usa a versão GSU2 SP1 para efeitos gráficos 2D, como dimensionamento e alongamento de sprites. Por causa dos altos custos de fabricação e aumento do tempo de desenvolvimento, poucos jogos foram lançados para o Super FX, se comparados com o restante da biblioteca do Super NES. Devido a esses custos, os jogos com o chip especial tinham um preço mais alto. Especificações básicas do chip Super FX: 16 bits. Taxa de clock: 21 MHz, com divisor de 10,5 MHz. Número de contatos na placa: 100 pinos. ROM: 1 MB. RAM: 32 KB. Chip Super FX2: 16 bits. Taxa de clock: 21 MHz. Número de contatos a bordo: 112 pinos. SRAM: de 64 KB a 128 KB. As capacidades do minúsculo chip Super FX de até 21 MHz ainda é muito impressionante hoje, apesar de suas limitações serem inaceitáveis para padrões atuais. O mais notável é sua taxa de quadros incrivelmente irregular, e saída de vídeo de baixa resolução que se traduz em uma borda preta ao redor da tela. Ainda assim, esses problemas não afetam a jogabilidade de maneira séria de jogos como Star Fox e Stunt Race FX. O chip foi usado em 8 jogos lançados para o Super NES, em Star Fox 2, que não foi lançado, e em várias demos tecnológicas. Star Fox utilizou o chip Mario. Dirt Racer, Dirt Trax FX, Stunt Race FX, Vortex, apenas demonstração, e Power Slide, apenas demonstração, utilizaram o chip GSU1. Doom, Star Fox 2, Super Mario World 2, Yoshi's Island e Winter Gold utilizaram o chip GSU2. A versão de Star Fox 2 nunca foi lançada para o Super Nintendo, mas sua versão mostra gráficos ainda mais aprimorados para a máquina de 16 bits, tirando o máximo de seu hardware, demonstrando o potencial do chip especial somado às capacidades visuais e computacionais do sistema. Enfim, o chip Super FX chegou no momento certo para a Nintendo. Em plena guerra dos consoles, sua principal rival naquele momento, a Sega, vinha ganhando cada vez mais espaço na cena dos videogames, como o Genesis e Sega CD. O jogo que serviu para demonstrar as capacidades do chip especial adicionado ao Super NES, Star Fox, tornou-se rapidamente um sucesso. Apesar de proporcionar gráficos 3D rudimentares, o Super FX serviu para demonstrar o que estava por vir. Proporcionando uma jogabilidade muito melhor que outros motores gráficos, como o FMV, o 3D poligonal com textura mapeada rapidamente mostrou-se a tecnologia do futuro. Muito obrigado por assistir a mais um episódio de A História dos Videogames. Até o próximo!